Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, sobre expressões algébricas, vamos trabalhar aqui as multiplicações desses termos algébricos, ok? Acompanhe comigo com o livro aberto, capítulo 3, nas páginas 87 e 88. Estejam também com o caderno de vocês aberto, né? Caneta, lápis na mão, fazendo aí anotações sobre essa nossa videoaula de hoje, ok? Então, vamos nessa. Bom, dentro das expressões algébricas envolvendo a multiplicação, então olha só, aqui, gente, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Veja bem, estudamos bastante desde o início do nosso ensino fundamental 2, né, até mesmo no quinto ano, que é o ensino fundamental 1, sobre expressões numéricas, tá? Então, que vocês resolviam lá, tinha chave, colchete, parênteses, vocês trabalhavam dessa forma. Aqui, gente, a gente continua resolvendo expressões, porém, não é somente expressões numéricas, agora são expressões algébricas. E por que algébrico, tia? Porque nessas expressões não tem somente números. Aqui a gente vai encontrar letras e números, ok? Então, já para que vocês consigam ver agora esse conteúdo dessa forma, que expressões algébricas são expressões que envolvem letras e números. E aqui nós vamos trabalhar a multiplicação, certo? Então, para multiplicar os termos algébricos, nós precisamos seguir alguns passos, tá? Para que ocorra essa multiplicação. Primeiro, efetuar a multiplicação numérica. Então, ou seja, onde tiver número, a gente vai multiplicar normalmente, certo? Segundo, aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, quando os termos forem semelhantes. Aqui, gente, a gente já vai olhar para a parte literal das nossas expressões algébricas, tá? E aí, nessa parte literal, quando for a mesma letra, então a gente vai aplicar aqui a propriedade de potência de mesma base, que é aquela, repete a base, somos expoentes, ok? Terceira, escrever a parte literal normalmente, quando os termos não forem semelhantes. Então, ou seja, se for semelhante, aplica a propriedade de potência. Se não for semelhante, só repetir ele. Entenderam? Então, vamos ver aqui essas definições na prática, tá? Para que vocês possam entender. Bom, então aqui eu vou sempre trazer, tá, as três definições, porque cada caso pode ser diferente, então a gente vai aplicando, ok? Então vamos aqui. Vamos calcular a área do retângulo a seguir. Bem, a área do retângulo, gente, a gente conhece que é dado pela base vezes a altura, tranquilo? Então, vamos dizer que a base do nosso retângulo mede 3C, tá? Então, vejam que é expressão algébrica, a gente precisa de um número e uma letra, tá? E que a altura é 2A. Então, quem seria a área desse meu retângulo? Então, vamos calcular aqui, tá? Então, no caso, se eu tenho aí essas medidas, então eu vou ter que a área do meu retângulo vai ser igual. Quem é a base lá? A base é 3C, vezes quem é a altura é 2A. Então, aqui, gente, eu vou ter a multiplicação de termos algébricos. No caso, aqui são apenas dois termos. Como que eu faço para resolver essa multiplicação? Aí, vamos aqui, ó. Efetua a multiplicação numérica. Então, eu vou efetuar a multiplicação dos números aqui. Quem são os números? 3 e 2. 3 vezes 2. Então, vamos fazer aqui. No caso, a área no meu retângulo vai ser igual. Fazendo aí a multiplicação numérica, 3 vezes 2, isso daqui dá 6. Tranquilo? Pronto. Fazendo isso, aí agora vamos ver qual dessas outras regras a gente pode usar. Veja bem, aqui eu não vou poder usar essa segunda regra, porque a segunda regra informa que tem que ser a mesma base.
Então, eu percebo que aqui, ó, o C e o A são letras diferentes. Então, se são letras diferentes, eu não vou poder aplicar aí a potência de mesma base. Então, vamos para cá, ó, nossa terceira informação. Escrever a parte literal normalmente quando os termos não são semelhantes. Então, veja só. Aqui, como esses dois termos não são semelhantes, ou seja, não são iguais, então eu vou só repetir. Então, fica 6, aí eu vou colocar C, A. CA ou AC, tanto faz. Pronto. Então, aqui, ó, é a área do nosso retângulo de acordo com as suas medidas algébricas. Entendeu? Então, para esse caso, você multiplica os termos numéricos e conserva aí a parte literal, ok? Vamos agora a um segundo exemplo. Aqui agora, gente, é o volume de um paralelepípedo. Aqui está a fórmula do volume, ou seja, é você calcular, tá? Todas as medidas aqui, multiplicar todas as medidas. Então, aqui as medidas estão sendo A, B e C, tá? Então, vamos colocar valores algébricos para essas medidas. Digamos que A seja 6x, B aqui, ó, 3x e C, 2x. Então, o que é que eu vou fazer com essas três medidas? Eu vou multiplicá-las para encontrar o volume. Então, vamos aqui. Então, o volume vai ser igual, o A é 6x, vezes o B é 3x, e o C é 2x. Pronto. Então, temos aí a multiplicação dos três termos, certo? Perceba, gente, que esses três termos aqui, eles são termos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles estão aí, ó, na mesma variável, na mesma parte literal. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou efetuar a multiplicação numérica, ou seja, eu vou multiplicar os números. Vou fazer aqui, ó, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36, ok? Então, eu tenho aqui a multiplicação da parte numérica da 36, não é isso? Então, eu vou colocar aqui. O volume é igual a 36. Esse resultado da parte numérica. Agora, vamos para a parte literal. Bom, se a parte literal, ela tá com os mesmos termos, os termos são semelhantes, então eu vou usar essa minha regrinha aqui, ó. Ou seja, aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base quando os termos forem semelhantes. Então, a potência de mesma base, gente, é aquela, repete a base, somos expoentes. Então, aqui, ó, quando o meu termo aqui é x, se não tem nenhum expoente aparecendo, gente, quando o expoente ele não aparece, é porque ele é 1. Então, vamos colocar aqui só para que vocês possam enxergar aqui, ó. O expoente aqui é 1, certo? Então, aplicando aí a propriedade, eu vou repetir a minha base, que é x, e vou somar os expoentes. 1 mais 1, 3. Pronto. Então, encontramos aí, ó, o volume, certo? Eu vou colocar aqui... Não, vou deixar só assim mesmo. Eu ia colocar a unidade de medida, mas como não foi dada, até mesmo no desenho, então vou deixar só assim mesmo. Então, a gente encontrou aqui o volume do nosso paralelepípedo, certo? E aí, lembrando das definições de multiplicação. Nesse caso aqui, como era termos semelhantes, então foi o que eu fiz. Multipliquei os termos numéricos e apliquei a propriedade de potência de mesma base nos termos da parte literal, ok? Muito bem. Bem, a partir de agora, gente, vamos trabalhar aí, tá? Somente essas aplicações. A resolução sobre as multiplicações algébricas, certo? Aqui a gente já traz um joguinho de sinal
tranquilo? Mas na multiplicação o jogo de sinal é simples, não precisa utilizar aí das regras operatórias. Então, vamos primeiro aqui fazer o jogo de sinal, tá? Para depois a gente aplicar essas regras. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, eu já sei que o resultado aqui vai ser negativo, certo? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Fazer essa primeira parte aqui, ó, efetuar a multiplicação numérica. Então, eu vou multiplicar aqui os números. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Então, a parte numérica deu resultado 10. Tranquilo? E agora, eu vou olhar para os termos algébricos, ou seja, as letras. Tranquilo? Então, a minha letrinha aqui, ó, é Y, aqui também é Y. E aqui não aparece nenhuma letra. Mas tanto faz, porque a multiplicação é por 1. E aí, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Como as letras aqui são iguais, gente, então eu vou aplicar aqui a propriedade de potência de mesma base. Eu vou repetir a minha base, que é Y, e vou somar os expoentes. Lembra quando o expoente não aparece é porque ele é 1? Então, aqui vai ficar, ó, Y. Aí, somando lá os expoentes, 1 mais 1 vai dar 2. Pronto. Tá aí a resolução, a simplificação, tá? Dessa nossa expressão algébrica. Entenderam? Fiz o jogo de sinal, multipliquei a parte numérica e apliquei a propriedade de potência de mesma base na parte literal. Tranquilo? Bom, vamos agora a esse nosso segundo exemplo, certo? Bom, perceba que existe aqui esse 5xy, vai multiplicar tudo que está envolvendo aqui esse parênteses. Dentro desse parênteses, eu vou ter subtrações, vou ter somas. Então, isso daqui, gente, é uma distributiva, tá? É uma das propriedades aí da multiplicação. Então, se isso aqui é uma distributiva e esse 5xy vai multiplicar tudo que está aqui dentro, então vamos efetuar essa nossa multiplicação. Bom, então olha lá, vamos começar aqui. 5xy, o 5xy vai multiplicar primeiramente o menos 2y. Então, vamos trabalhar primeiramente essa multiplicação, tá? Como é que eu faço essa multiplicação? Primeiro, efetuar a multiplicação numérica. Bom, mas como eu tenho aqui um jogo de sinal, então vou trabalhar o jogo de sinal. O 5xy está positivo e o menos 2y está negativo. Então, mais com menos, eu vou ter aqui o resultado menos, não é isso? Então, aqui vai ficar menos, tá? Aí, fazendo a multiplicação, 5 vezes 2, isso daqui vai dar 10. Tranquilo? E agora, vamos trabalhar aí a parte literal. O x, ele só aparece nessa parte, ele não vai aparecer aqui no 2y. Então, eu vou conservar o x, aplicando essa parte aqui da definição, né? Que quando os termos não são semelhantes, a gente só repete. Então, eu vou repetir o x. Em relação ao y, tanto ele aparece aqui no 5xy, quanto no menos 2y. Então, se aparece aqui, ó, 2 vezes, então, eu vou aplicar essa regrinha da potência de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Lembrando que quando não aparece, o expoente é 1. Então, como resultado aqui, teremos o x, eu vou conservar, tá? E o y, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Pronto. Resolvemos aí a nossa primeira parte da distributiva. Agora, vamos para a segunda parte, que é o 5xy vezes 3y ao quadrado. Tranquilo? Bom, fazendo inicialmente o jogo de sinal, o 5xy e o mais 3y ao quadrado é positivo. Então, mais com mais, então, o nosso resultado aqui, tá? Nosso sinal aqui é mais. Agora, vamos trabalhar a multiplicação dos números. 5 vezes 3. Isso daqui vai dar 15. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui que a multiplicação numérica
dá 15. Agora, vamos fazer a multiplicação da parte literal. Então, é a mesma história, ó. O x só aparece nesse caso. Aqui não aparece, então eu vou conservar o x. Já o y, gente, eu vou conservar o y e somar os expoentes, tá? Aplicando essa situação aqui, de quando os termos são semelhantes. Então, se aqui está só y e aqui está y ao quadrado, lembrando que aqui tem 1. Então, o nosso resultado vai ficar x, que eu vou conservar, y, aí 1 mais 2, 3. Então, vai ficar y ao cubo. Tranquilo? Agora, vamos para a nossa terceira distributiva, que é eu multiplicar o 5xy por menos 4z. Tranquilo? Então, o 5xy é positivo, o menos 4z é negativo, então mais com menos, aqui eu vou pôr menos. Fazendo a multiplicação da parte numérica, 5 vezes 4 dá 20. E analisando a parte literal, vamos analisar a parte literal com calma, tá? A parte literal aqui é xy e aqui é z. Não vejo nenhum termo semelhante. Então, eu vou aplicar aqui, ó, essa terceira regrinha, tá? A gente vai só repetir os termos semelhantes. Então, no resultado lá, vai ficar x, y, z. Pronto, tá? Agora, vamos para a nossa quarta distributiva aqui do 5xy, que ele vai distribuir aqui com o 2. O 2 aí tá sozinho, então vou trabalhar aqui a parte só da multiplicação dos números. Bom, é mais 5xy e é mais 2, então aqui vai ficar mais. Fazendo a multiplicação dos termos numéricos, 5 vezes 2, 10. E aí eu vou conservar a parte literal, x, y. Pronto, gente. Acabamos de fazer aí toda a distributiva desse processo. Tranquilo? Entenderam? Agora, o que é que acontece? Você vai olhar para todos os termos aqui. Se houver termo semelhante, você vai fazer a soma e a subtração desses termos semelhantes, né? Soma e subtração a gente já estudou na aula anterior. Mas percebam que não há nenhum. Olha só, eu tenho menos 10xy ao quadrado, mais 15xy ao cubo, menos 20xyz, mais 10xy. Não há aqui nenhum termo semelhante, então a gente finaliza aqui o nosso processo de expressão algébrica. Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos para um próximo exemplo, só que esse exemplo agora, gente, ele envolve um pouquinho aí de fração, tá? Mas a gente resolve da mesma forma. Então, veja bem, eu tenho essa fração, x sobre 6, vezes menos 3y sobre 4, que é uma multiplicação. E depois vai estar dividindo por 2x sobre 5, tá? Então, primeiro, gente, eu vou resolver essa multiplicação, depois a gente trabalha a divisão, certo? Na multiplicação de fração, gente, é aquela história. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. X que multiplica menos 3y. Bom, fazendo inicialmente o jogo de sinal, se essa fração está positiva e essa está negativa, então eu já sei que o resultado aqui da minha fração vai ser negativa, tá? Daí, trabalhando agora o numerador, x e y é a parte literal. Então, se não são aqui termos semelhantes, então eu vou só conservar elas. Mas, aplicando inicialmente a multiplicação numérica, se o x está sozinho, é como se tivesse 1 aqui, tá? Então, 1 vezes 3 vai ficar 3. Então, aqui fica 3. E aí, eu vou conservar a parte literal, x, y. Já que não há termo semelhante, então, só conservo essa parte. Sobre. Aí, agora, eu vou fazer a multiplicação dos denominadores. Aqui, ó, 6
vezes 4. Vou colocar aqui. 6 vezes 4 dá 24. Pronto. Então, eu resolvi aí a minha multiplicação, tá? Das minhas frações algébricas. Tranquilo? Agora, o resultado da multiplicação delas duas, eu vou dividir por essa. Então, eu vou só repetir ela aqui, tá? Só para melhorar aí o momento da gente enxergar. Então, vai dividir por 2x sobre 5. Tranquilo? Bom, nós aprendemos lá na divisão de fração que para você dividir duas frações, você vai fazer o seguinte: repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer esse processo? Vou repetir a minha primeira fração. Minha primeira fração é menos 3xy sobre 24. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Se é 2x sobre 5, então vai ficar 5 sobre 2x. Tranquilo? Pronto. E aí, agora, gente, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Lembrando que essa fração está negativa e essa está positiva. Então, menos com mais fica menos. O resultado vai ser negativo. Então, eu vou trazer para cá para a gente continuar, tá? Ó, vamos vir para cá. Eu sei que o resultado vai ser negativo. Agora, fazendo a multiplicação dos termos numéricos. 3 vezes 5, 15. E aí, eu vou conservar a parte literal, porque eu não tenho termos semelhantes aqui. Então, o resultado aqui pra gente vai ficar 15x, y. Sobre, aí vamos trabalhar agora o nosso denominador, tá? Eu tenho aqui 24 vezes 2, então eu vou logo multiplicar a parte numérica. E vou conservar a minha parte literal, já que eu só tenho x aqui, não tem como fazer as propriedades de potência de mesma base. Então, 24 vezes 2, isso daqui dá 48. E aí, eu coloco o x. Tranquilo? Então, pessoal, perceba o que é que eu vou fazer aqui com esse meu resultado. Gente, vamos pensar no número. Eu sei que aqui é uma divisão, mas a gente também está trabalhando, né? Vamos pensar no número. O número 15 e o número 48. Vamos simplificar, né? Dá para simplificar aqui por 3, não é isso? Então, vamos simplificar aqui o número, tá? Vou simplificar a fração, tá? Pensa só aqui, inicialmente, no número. Então, eu vou simplificar aqui por 3. Então, o meu resultado, simplificando por 3, vai ficar menos 15 dividido por 3, isso dá 5. E 48 dividido por 3, isso dá 16. Tranquilo? Então, eu simplifiquei aí apenas o número. Aí, vamos olhar para a parte literal. Gente, eu tenho aqui x e eu tenho x aqui também. Lembra que quando você tem tanto no numerador quanto no denominador números iguais, é porque essa divisão vai ser 1? Se aqui eu tenho a mesma letra, gente, é porque essa mesma letra representa o mesmo número. Então, x dividido por x, isso daqui, ó, vai dar 1. Então, eu vou tirar aqui esse x, tranquilo? Porque x por x vai dar 1. Sobrou quem lá na nossa parte literal? Apenas a letrinha y. Então, eu vou pôr ela aqui, ok? Entenderam a simplificação daqui, gente? Ou seja, eu simplifiquei a parte numérica normalmente, como a gente simplifica lá no estudo de simplificação de frações. E na parte literal, como eu percebi que tem uma letra dividida por ela mesma, então isso aqui vai dar 1, tá? Então, a gente pode cancelar. E sobrou somente aí na nossa parte literal a letrinha y. E aí, gente, aqui é o nosso resultado, tá? Deixa
Deixa eu marcar aqui. Pronto, chegamos ao resultado, não há mais como simplificar, tranquilo? Esse exemplo que eu acabei de resolver aqui para vocês, ele está no livro de vocês, na página 89, na seção passo a passo. Vejam também, tá, a resolução, como que ela é feita lá. Muda só algumas coisas, né, em critério de simplificação, mas que chega no mesmo resultado. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Bom, agora é com vocês, né? Com a explicação dessa videoaula, vocês vão tentar resolver o exercício da página 89, a questão 18, tá? Lembre-se sempre da definição da multiplicação dos termos das expressões algébricas, tá? Multiplica a parte numérica e, em relação à parte literal, verifica se são semelhantes ou não. Se for semelhante, aplica a propriedade de potência de mesma base. Se não for semelhante, basta conservar. Tranquilo? Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.